Chegamos. Com um pouquinho de delay, mas chegamos, estamos aqui, agradecendo a senhora Claro, Net, Claro TV, Claro Tudo, que é claro que não tem internet, que é claro que não funciona nada, mas é uma beleza. Brigando contra tudo e contra todos, aqui estamos nós, né? Chegamos aqui, primeira live nossa, né? Agora sim, oficialmente, primeira live. O programa passado foi gravado, né? Então, agora sim estamos na live, estamos chegando aqui, tem muito assunto para falar com vocês, agradecendo a presença de vocês, lembrando para vocês, somos o canal For You TV, e esse é o Sports For You, falando de vários esportes, falando muito de esporte aqui para vocês. Já estou aqui com os meus amigos. Alan, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, seja muito bem-vindo mais uma vez à live. Olá pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês na For You. E vamos para mais uma live, mais um vídeo, que hoje tem bastante coisa. E vamos aí, pessoal. É isso aí, grande Felipão, tamo junto. Boa noite, Marcião, boa noite, rapaziada. Tudo show com vocês? É isso aí. Felipe pessoal. Oliveira com a gente aqui. Felipe Oliveira, chegando com a gente. Meu personagem, O corintiano. Bem Exatamente. No momento eu tô bem tranquilo, espero não precisar colocar isso daqui na minha face hoje. Quando eu ativo o meu personagem, infelizmente a coisa fica crítica. Então, vamos para mais um dia, vamos para a primeira live com minha participação e boa expectativa. É isso aí. Grande Rodrigão, muito bem-vindo também, seja muito bem-vindo à nossa live. Rodrigo, que fera nos esportes, também vai falar muito aí com a gente. Já tá ali, ó, de Atlético Paranaense, é isso? Eu tô enxergando bem? Isso aí, boa noite, rapaziada, tudo bem? É uma honra estar participando aqui com esse time de ponta. Fico muito feliz pelo convite. E sim, estou no Atlético Paranaense, sou atleticano. Infelizmente, não estou no grupo de vocês, não estou na mesma série. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Vamos lutar para subir de novo, pela quarta vez e o time. Eu te entendo, sei como é que é. Eu entendo também, já faz muito tempo. Faz parte do processo, como diz. Eu diria que é o seguinte, como eu moro em Ribeirão Preto, que é uma terra que faz muito calor, um ventinho assim, porque furacão não tem mais nada, né? Só um ventinho. Não é aquele furacão esse ano, mas é uma brisa, né? Não, falar em furacão, falar em ventinho, tem alguém aí que tá meio chateado hoje, né, o senhor Alan? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, hein? Muito chateado. Mas vamos embora, fazer o quê? Mas é isso, ó, agradecendo o pessoal que está chegando com a gente aqui, ó, já tem recado no chat. Lembra, ó, pessoal, dá like, compartilha, mande o seu recado no chat também, responde a nossa enquete lá, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre enquete também. Mas, ó, então aqui, ó, início Brasileirão, rapaziada, já tem time que pipocou, vamos comentar com eles sobre na live. Quem mais mandou recado pra gente aqui? Deixa eu pegar, hoje eu tô com o celular, rapaz, então tá complicado. O Augusto Pagotto mandou aqui um bora. A Vitória Santos mandou aqui ansiosa. O Léo Tricolor mandou um positivo. E a Vitória mandou aqui, ó, Felipe, um ícone. Ô, louco, hein? O cara já tem até fã-clube, rapaz. Tem fã-clube, que isso? O cara já... ele tá chique. Então, pessoal, é assim, ó, você quer ver seu nome aqui? Pessoal, então assim, ó, você quer ver seu nome aqui na live? É só mandar seu recado no chat, a gente vai lendo aqui o chat, manda suas perguntas, manda seus comentários e a gente vai falar muito sobre várias coisas. Bom, vamos começar aqui falando em Campeonato Brasileiro, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns bons jogos e outros péssimos jogos, alguns bons gramados e outros péssimos gramados também. Mas a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na opinião de vocês, aí eu começo pelo Felipão. Felipão, primeira rodada, alguém ficou devendo? Alguém mostrou mais do que você achou que poderia mostrar? Enfim, a sua ideia aí da primeira rodada do Brasileirão. Enfim, primeira rodada de Brasileiro, né? É nada mais, nada menos do que a gente esperar bons jogos. Uns foram bons jogos, outros nem tanto. Mas futebol é isso, é o inesperado. De primordial é importante falar sobre Pedro Raul.
o que esse cara tá fazendo no Ceará é brincadeira. É brincadeira. Simples assim. Segundo ponto, cadê o Vitor Roque, que não chegou no Brasil ainda? Onde que tá o Vitor Roque? Isso que eu quero entender. É inadmissível um cara que custou o que está custando aos cofres do Palmeiras não ter estreado pelo Palmeiras ainda. A gente sabe do futebol dele. A gente sabe. Tem atleticano aqui. Atleticano sabe muito bem do futebol do Vitor Roque. Entendeu? E é o descontentamento do cara que ficou esperando esse tempo todo o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro em si, né? E simplesmente um dos jogadores mais badalados e mais caros não apresenta algum futebol. De início, eu começo a live dessa forma. Descontentamento, houveram jogos bons, mas os principais jogos, os principais times deixaram a desejar. Olhando aí para vocês, né? Eu abri o microfone e não funcionou nada. Fiquei falando que nem maluco no mute. Agora a gente tá te ouvindo. Acontece. Mas, vamos lá, então, continuando. Alan, sua opinião aí, primeira rodada? Então, Márcio e meus amigos, eu acho que a primeira rodada, é claro que está no início ainda. Eu acho que Palmeiras e Botafogo me surpreendeu pela intensidade. Eu esperava até um jogo menos do que foi. Achei que o Palmeiras jogou menos do que o Botafogo. O Botafogo merecia a vitória. E sobre o que o Felipe disse aí, eu acho que ainda está um pouco cedo para o Vitor Roque. Ele precisa voltar à boa forma dele, isso é nítido. Mas acho que até a metade do brasileiro ele vai sim dar resposta ao torcedor palmeirense. Corinthians e Bahia, eu não gostei muito, mas tudo bem também, que o Corinthians estava todo modificado. Atlético e Grêmio me surpreendeu, porque eu achei que o Grêmio ia perder, por mais que estava jogando em casa, mas tem um time inferior ao Atlético, que teve até polêmica, né, no jogo. Cruzeiro e Mirassol achei razoável, poderia ter jogado melhor o Cruzeiro pelo elenco que tem. E é isso, acho que a gente aos pouquinhos vai se encaixando, os jogadores vão pegando ritmo, pegando a vibe. Eu sempre falo assim que as primeiras rodadas do Brasileirão não são as mais importantes. É claro que somar a ponta é sempre importante, mas o bicho começa a pegar e desenhar a partir do meio turno, do primeiro turno. Eu sempre falo isso com meus amigos, com o pessoal aqui. Tá naquele momento do campeonato, início do campeonato, e ainda tem primeira rodada de Libertadores, primeira rodada de Sul-Americana, enfim. Mas realmente alguns jogos, bons jogos aí, Inter e Flamengo, que é o jogo que tá todo mundo brincando, que era o jogo do crossover, né? Que era Bruno Henrique marcando Bruno Henrique, Wesley marcando Wesley. Tinha jogador com o mesmo nome. Para locutor foi uma beleza. Qualquer nome que ele falasse, ele não errava, porque tinha um em cada time. Mas, Rodrigão, falando um pouquinho aí sobre as suas percepções dessa primeira rodada. Eu queria falar um pouquinho sobre o jogo do... Eu até ia comentar realmente sobre o jogo do Inter e Flamengo. Eu achei um jogo muito quente, né? Um jogo bem pegado. Eu gostei muito no segundo tempo da entrada. Eu não sou flamenguista, né? Sou atleticano. Mas em análise, realmente, a questão do jogo, eu achei muito bom a entrada do lateral direito do Flamengo, o Wallace, né? Achei que entrou com garra, realmente. Entrou para jogar o jogo. Entrou sendo muito objetivo, direção ao gol. E mais do que isso, eu gostei muito do time do Internacional, né? O time do Inter me surpreendeu. Já no final do campeonato do ano passado, o time do Inter já tinha dado uma questão de vida, né? Em relação ao time que já não estava tão legal assim, né? E esse ano achei que o time veio com tudo, bem escalado, um time bem posicionado. Achei que avançou bastante para cima do Flamengo. Apesar de ter tomado um sufoco ali nos comecinhos do segundo tempo em relação ao Flamengo, mas achei que conseguiu se reorganizar
e ir para frente do Flamengo. Me surpreendeu também muito a questão do Grêmio e do Fortaleza, né? Que o Fortaleza que já vinha se despontando já o ano passado, e esse ano é capaz de surpreender aí no Brasileirão. Aí. Não por estar na primeira posição, mas e também não muito pela questão do elenco, mas acho que pela garra do Fortaleza, né? A gana do Fortaleza em querer ser campeão no Brasileiro faz com que os jogadores despontem aí e talvez sejam. Ainda é cedo, como o Felipe falou, o Alan falou, ainda é muito cedo para a gente poder avaliar essa questão. O Atlético Paranaense, ano passado, na terceira rodada, era o primeiro colocado. Quem diria que a gente iria para a Série B? Né? Então ainda é muito cedo para a gente falar sobre quem vai ser ou alguma coisa. Mas tem times aí que estão apontando para isso, né? É isso aí. Lembrando para você que gosta de futebol, gosta de campeonato brasileiro, logo mais tem a Liga do Cartola, nossa, né? A nossa Liga do Cartola, que para quem curte jogar um Cartola, vai ter a nossa liga. E aqui, ó, toda semana a gente vai colocar a classificação da Liga do Cartola, viu? Para ver quem passa vergonha e quem não passa. Eu, particularmente, final de semana foi uma draga. Eu juro que O senhor Alan passou. O Alan passou de mim no último minuto do segundo tempo. Ele passou, que a gente começou a montar, né? Então, para quem não sabe, tem eu, o Alan e o Duca, que a gente apresentou a primeira live, a gente montou lá uma brincadeira entre nós três, a gente vai abrir para todo mundo, vai entrar o time aqui da For You TV, vai toda a galera aqui que monta a cartola, vai entrar nessa brincadeira com a gente. O senhor Alan conseguiu me passar. Bom, manda um abraço aqui, ó, Manuela Gonçalves. Oi? Valendo um HB20 quem ganhar aí. Rapaz, não brinca com isso, não. HB20 de brinquedo, aqueles que vem de banca de jornal. Aí, não brinca com isso também, não, porque tá muito caro esses daí. Se vacilar, tá mais caro do que uma HB20 de verdade. Ó, mandando um abraço, pessoal que tá chegando. A Manuela Gonçalves mandou um vamos. Quem mais tá aqui, ó? Beach Frozen. Fala, galera. Um salve do Espírito Santo. Um abraço, galera do Espírito Santo que tá com a gente aí. Eduardo Meirelles. Bora, só os brabos. Valeu. É isso aí. Então, ó. O Eduardo Meirelles falou assim, ó. Quero ver falar do meu fogão agora. Botafogo que jogou bem, mas perdeu muito gol, né? Vá perder gol assim lá longe. Um gramado ruim, mas perde gol. O Botafogo perdeu muito. Acho que, para quem assistiu o jogo, o Botafogo mandou no jogo. As grandes chances foram do Botafogo, embora o Palmeiras jogando em casa, mas é aquela coisa, né? Tem que fazer. Tem que botar para dentro. Tem que fazer, mas jogou. Gramado ali, tem que fazer, mas aquele gramado ali, daqueles lados ali, não são aquela coisa. Acaba atrapalhando um pouco o futebol mesmo. E por sinal, o gramado do Allianz estava. Vamos falar o pé da letra, né? Tava um lixo, tava uma porcaria. Aqui em São Paulo o pessoal já tá chamando de. Que tem o Itaquerão e agora tem o Cortição, né? Porque todo mundo falou que é a Cortiça que tava aparecendo. Realmente. Agora tem o Cortição. Uma vergonha, né? E o Palmeiras, como um time muito milionário aí, com muito dinheiro, acho que deveria sim investir numa grama melhor. E a impressão que eu tô tendo de início desse Palmeiras, eu acho que a batata do Abel tá assando. Acho que começa a entrar ali no último período dele no Palmeiras. Quem sabe ele possa também ir para a seleção brasileira, ou para a Europa, ou para a Arábia. Eu tô sentindo isso, cara. Eu vou falar o seguinte para você. Aí vai uma pergunta para vocês três, tá? Eu andei escutando alguns podcasts, alguns programas esportivos e tudo mais, e tem uma pessoa, um repórter, que falou uma coisa que talvez faça sentido. Tá pegando pro lado dele, ou ele tá caçando assunto para que saia e para que de repente ele pegue essa vaguinha na seleção brasileira. Porque o Abel é inteligente. O que vocês acham disso? Bom, eu acho também que ele já não está mais encaixando com o time também já não está mais colaborando com ele. Eu acho que as duas partes estão se desgastando. Eu acho que esse ano pode ser o último ano dele no Palmeiras. Tá? Eu nem sei se ele continua até o final do ano, mas eu acho que esse ano é o último dele. Ciclos se encerram e ciclos iniciam, né? O ciclo do Abel no Palmeiras se iniciou muito bem. Não à toa ganhou 2 Libertadores,
Os títulos que ganhou, pô, e o trabalho dele tá aí. Todo mundo tá disponível para ver o trabalho dele, só que infelizmente chegou o final. E na minha sincera opinião, próximo técnico da seleção e o técnico do Hexa. Eu vou da mesma opinião. O Abel acho que já não está mais rendendo em relação ao Palmeiras, né? Não tem mais um rendimento, talvez não tenha mais uma entrega dele em relação ao Palmeiras, né? E talvez acho que os jogadores também já não entendem mais essa questão de entrega do Abel em relação ao time, né? Eu não sei, a gente não sabe lá pelos vestiários como é que funciona, né? Mas dentro de campo fica muito evidente isso, né? Fica muito claro que o Abel já não é um técnico mais de uma entrega 100% do Palmeiras, né? E o Palmeiras precisa disso, realmente. Quer dizer, me perdoem os corintianos, né? Mas, em si, falando de futebol, né? Em time de futebol, e talvez seja isso que a Leila queira, tanto para o time do Palmeiras, né? A entrega do técnico em relação a isso. Em vista, eu acho que esse ano vai ser muito rápido essa questão de demissão de técnico, né? Já entrando nessa questão de demissão, que a gente já viu um Mano, né? No primeiro jogo já pulou do barco e talvez o Abel até seja a próxima carta aí do baralho a ser descartada, né? Sim. Não, e detalhe, né? Esse ano tem uma coisa engraçada. Desculpa, Felipe, desculpa te cortar. Mas é uma coisa engraçada. A gente começa o ano com Mano Menezes, com Tite, com Renato Gaúcho, com Diniz, com Luxemburgo, todos esses caras desempregados. Todos. Então a gente não está falando de qualquer um. A gente está falando de Renato Gaúcho, está falando de Tite, está falando do Diniz, campeão da Libertadores, está falando de Mano Menezes, está falando... Cara, tá todo mundo desempregado. Tem ano que você começa o campeonato que o cara fala assim, eu vou colocar aqui um interino para ver se eu acho alguém depois. Cara, técnico no mercado é o que mais tem hoje em dia. Pela primeira vez no campeonato, a gente começa com 5 grandes técnicos, aí vamos colocar assim, 5 técnicos da primeira prateleira do futebol. Não, todos sabe empregados. Sabe o que eu acho? Eu acho que os nossos técnicos estão muito ultrapassados e eles não têm o mesmo empenho nos estudos, igual os europeus têm, tá? Eu acho que agora a CBF está abrindo o olho para isso aí, está querendo realmente abrir escolas em cada federação estadual para que haja novos técnicos e novos hábitos também. Eu acho que o brasileiro realmente tem que pensar nisso aí. Eu acho que a ideia do Ronaldo Fenômeno, se ele fosse presidente da CBF, mudaria bastante coisa, porque essa era uma ideia dele, formar novos treinadores, jogadores e hábitos. Eu acho que o Brasil precisa muito disso. Às vezes as pessoas falam assim, o brasileiro gosta de copiar o que é lá de fora, mas tá dando certo lá fora. A gente vê aí jogadores lá na Europa que tá sendo um baita treinador, igual o Xabi Alonso, pelo Bayer Leverkusen, e outros mais, que agora não vou lembrar assim agora, mas acho que falta isso aqui no Brasil, sabe? Acho que esses treinadores aí que tá desempregado, igual o Tite também tá aí, acho que tá sem clube. Eu acho que esses caras ficou muito no passado, já foram grandes treinadores, mas hoje tinha que aposentar para mim, a verdade. Eu diria que o Tite é por escolha própria, né? O Tite, pelo menos, é uma escolha própria, foi uma escolha própria de quando saiu da seleção. Renato Gaúcho também eu diria que é uma escolha própria, mas o restante ali, Luxemburgo, enfim, são outras situações. Bom, voltando aqui, rapidão, galera, passar pelo chat, o pessoal tá mandando pergunta pra gente, tá comentando, O Augusto Pagotto mandou aqui, aí vai pro Felipão. Felipão, Hugo Souza, tem chance na seleção? Com certeza. Isso daí é unânime, né? Atualmente, o Hugo Souza é o melhor goleiro do Brasil, atuando no Brasil, e simplesmente não tem o valor que se deve, né? Simplesmente ele acabou de entregar um título paulista pro Corinthians, né? E nada mais merecido do que na próxima convocação, não só ele, e eu não digo como corintiano, mas eu digo como esportista. Ele, Mateuzinho, próprio Yuri Alberto, eles merecem uma vaguinha na seleção. Eu acho que se o Abel Ferreira for, ele acaba levando os 3. O Rodrigão ia falar alguma coisa aí, Rodrigão? Eu queria falar sobre o Yuri Alberto, né? Eu gosto muito do jogo do Yuri Alberto, acho que é um cara muito à frente, né?
E havia me passado pela cabeça, realmente, quando veio a pergunta do Hugo Souza, a convocação do Yuri Alberto, né? Eu acho assim que jogadores que estão despontando nesse momento é o que a seleção, ou pelo menos os responsáveis pela seleção, deveriam enxergar, né? Eu acho importante isso, né? A gente tem bons jogadores aqui jogando no Brasil, né? E que são goleadores, como por exemplo o Yuri Alberto, né? A gente tem vários jogadores aí no caso não entraria, por exemplo, o Vitor Roque, né? Eu acho que aí nesse caso hoje nesse momento o Vitor Roque, apesar de ser um grande jogador, foi para nós, né? No Atlético Paranaense, não vingou lá na Europa, né? Voltou para o Brasil, mas acho que não é o momento, por exemplo, de um Vitor Roque na seleção brasileira, mas um Yuri Alberto eu concordo plenamente. Seleção brasileira, na minha sincera opinião, é momento. Se o cara tá jogando bem, ele merece ser convocado, ele deve ser convocado. Mas quando não tá jogando nada, são raras exceções, como dizia o Tite, né? De ter os seus jogadores prediletos, seus jogadores preferidos, que sempre estavam na seleção por conta que o Tite queria. Mas, assim, atualmente na seleção, a gente pode dizer que tem 23 jogadores que são preteridos pelo técnico, né? Não é um, não é dois. Existe muita gente pedindo passagem para essa seleção. O próprio Anthony seria um desses caras. Seleção é momento, realmente. Bom, mandando aqui também, ó, o pessoal tá falando aqui, o Léo Tricolor falou que o jogo de São Paulo foi horrível. Não, horrível foi antes de começar. Depois que começou, foi pra lá de horrível. Horrível foi o pênalti Depois que começou... não, brincadeira. Não, o Caleri quebrou meu cartão, botou de mal dele. A Vicky mandando aqui, ó. A Vitória mandando aqui, ó. Richard Rios decaiu 100%. Joga sozinho ou está em fase ruim? Alan. Então, cara, eu acho ele um bom jogador, tá? Até convocado pela seleção colombiana. Eu acho que é momento. Talvez, às vezes, é hora de sentar um jogador que é considerado titular no banco para que ele realmente possa voltar a empenhar bem nos treinos e, assim, possa merecer ser titular novamente. Eu acho que o jogador tem que ter essa grana, mas eu acho ele um bom reforço. Acho que é mais uma má fase mesmo. É isso aí. Bom, quem mais está mandando mensagem aqui? Vamos lá, deixa eu puxar aqui, que hoje no celular é complicado. MC Matheus MG, é isso? MC Matheus ou MC Matheus? Boa Cordão, meu parceirão, te amo. Aí é de Minas, é amigo do Felipe? Amo, meu irmão. É meu amigo. Tá falando, Felipe hoje trouxe o fã-clube. É o MC Matheus MG. Garoto bom de bola, hein? Garoto bom de bola. Se não fosse a operação, hoje provavelmente ele estava em algum clube grande. A operação que eu digo seria a operação do nascimento dele. Ó, a Vitória mandou aqui também. Opinião de vocês, qual jogador se destacou mais no Brasileirão na primeira rodada? Qual a zica do time de vocês esse ano? Juiz, atacante ruim ou lesão? Rapaz do céu. Por enquanto, no meu, né, aliás, no meu e no do Felipe, somos o mesmo time, torcemos para o mesmo time, no nosso, no caso, foi o técnico mesmo, que resolveu poupar todo mundo. Mas o Yuri Alberto já sentiu na primeira rodada, então é complicado. Bom, o do Rodrigo, estreou, Rodrigo? Começou a Série B, falar nisso ou não? Então, a Série B começa dia 4 agora, né, sexta-feira, já o primeiro jogo nosso do Atlético Paranaense será contra o Paysandu, lá no campo deles, né? Algumas escalações eu ainda discordo em relação ao Atlético Paranaense, né? Acho ainda que precisa ser um time mais de velocidade. A característica do Atlético Paranaense sempre foi ser um time de velocidade. Desde os tempos de Alan Bahia, Dagoberto, né? Washington, né? O Coração Valente. Então, nós sempre tivemos jogadores de velocidade, né? Uns anos para cá, o Atlético meio que não se acertou mais em relação à velocidade, né? A gente teve a saída do Fernandinho, um bom meio-campo, né? O ano passado, até devido a essa questão da queda para a Série B, e esse ano, provavelmente, pelas minhas especulações aqui, ele está indo. Conversei com o filho dele, né? Pessoalmente, esses dias, e provavelmente ele está indo para o Mirassol, né? E acredito que talvez se destaque lá. O Fernandinho já está com uma
uma certa idade, mas ainda é um ótimo jogador de meio campo, né? Organiza muito bem o meio campo. E esse ano o Atlético contratou jogadores de velocidade, mas parece que ainda não tem velocidade. A gente tomou uma virada de jogo aí em relação à questão do estadual, né? O Maringá praticamente meteu um chocolate na gente, né? Retirando a gente do estadual aí. Vamos ver se as novas contratações aí vão funcionar para a Série B do Campeonato Brasileiro. E só para você ver como é que é o brasileiro, né, cara? Ano passado, o último jogo, a bomba estava na mão do Atlético Paranaense e do Mineiro. Acabou que o Atlético Paranaense perdeu chances e quem caiu foi o Atlético Paranaense. Era para ter caído o Atlético Mineiro, viu? No jogo, eu acho que dava para o Furacão, mas enfim, o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, cara. Realmente você tem que prestar atenção e quando você tiver a bola ali na frente, tem que marcar, senão lá no final a conta chega. O próprio exemplo seria o Corinthians, né? Se o time não acaba se acertando, muito provável que o próprio Coringão teria rodado nessa. É isso aí. Boa. Bom, já vamos com 26 minutos de live. Lembrando que ainda tem muitos assuntos para a gente falar aqui. Deixa eu dar uma passada no chat, mandar um abraço, pessoal. Pessoal, nem todas as perguntas a gente consegue responder, lógico que são vários assuntos, mas eu vou mandar um abraço para todo mundo que está passando por aqui. Ó, Gabriel Marcelino passou por aqui também, mandou um recado e o 9 da seleção. Gostaria de saber quem é o 9 da seleção, na verdade, né? É uma pergunta que não quer calar. Yuri Alberto, Augusto Pagoto mandou. Yuri Alberto, eu vejo que joga com alma e comemora na raça, também assim como os antigos. Romário, esses caras. Dá para ver que ele e o Hugo Souza amam futebol e não estão lá por dinheiro. Bom, basta ver o choro do Yuri Alberto no final do jogo, né? Assim, chorou copiosamente. Para quem assistiu a final do Campeonato Paulista, foi emocionante saber até pela história que ele passou dentro do Corinthians, pela torcida não querer mais, por todo mundo achar que ele tinha acabado o futebol, e ele deu a volta por cima, foi artilheiro do Brasil no ano passado, e precisava desse título. Bom, falando um pouquinho de futuro da seleção brasileira, a gente falou um pouquinho sobre os técnicos, vamos passar rápido aqui. Inclusive, você que está participando, dê o seu like, compartilhe essa live com os amigos, e responda a nossa enquete, responda lá, a gente colocou uma enquete, quem deveria ser o técnico da seleção brasileira? Abel Ferreira, Jorge Jesus, agora me deu branco, rapaz, do Real Madrid? Ancelotti. Me ajuda? Mas eu sei. Ancelotti ou o Tite deveria voltar. Então a gente colocou essas 4 opções aí. Então vota lá na enquete. Se você também discorda, é outro nome, manda no chat pra gente. Mas enfim, futuro da seleção brasileira agora é esse, está em aberto, né? Ninguém sabe quem vai ser. Alguns falam que há conversa com Jorge Jesus. E ao mesmo tempo, alguns outros jornalistas falam que o presidente da CBF já falou que não quer ele. O Ancelotti é aquela coisa de sempre, vai ter que esperar até junho. E aí, o que faz até junho? Aí tem 2 jogos, até julho, no caso, né? Depois do Mundial. Mas até lá tem 2 jogos das eliminatórias. Quem seria esse técnico nesses 2 jogos? Aí fica a dúvida. Ramon Menezes já provou que não pode ser, né? Foi campeão do Sub-20, mas não se esqueça que ele tomou 6 da Argentina no meio do caminho, já foi técnico lá atrás, passou vergonha. Então, assim, quem seria esse técnico em 2 jogos? Passou esses 2 jogos. Real Madrid, campeão do Mundial de Clubes. Ancelotti renova e a seleção fica esperando alguém, né? Então fica aquela coisa. Na opinião de vocês, vamos dar uma passada rápida aqui, coisa rápida mesmo, o futuro da seleção. Quem vocês acham? Vocês acham que tem algum aí realmente, cara, que vocês podem falar assim, esse vai ser o técnico? Então, começar aqui. Então, eu acho que essas opções aí, tá? Acho que nenhum deles vai. O Ancelotti não vai porque ele sabe como é que é o futebol brasileiro aqui, a CBF, o que tá rolando por aqui, e ele não quer se queimar, né, cara? Então, acho que ele não vem, tá? É um sonho que já deveria ter morrido há muito tempo. No caso do Jorge Jesus, se ele vier, Neymar não joga na seleção. E qual que é o outro mesmo que a gente falou aqui? Esqueci agora. Abel Ferreira. O Abel Ferreira e o Tite. Então, o Abel Ferreira eu acho que não, porque ele é muito nervoso, é aquele cara que bate frente se tiver com a diretoria, no caso. No caso, seria com a CBF. Então, eu acho que a CBF não escolheria ele por justamente ele ser assim, sabe? Eu acho que tem que vir um treinador. Se a CBF estiver disposta realmente a mudar o cenário, vir um treinador fresco. Por exemplo, Xabi Alonso, que eu citei aqui também, do Bayer Leverkusen. Um tal
Klopp, no caso, Klopp, acho que está desempregado também. Um treinador assim que não seja tão experiente, mas também não seja tão novo, sabe? Que tenha pulso para fazer a seleção jogar e ter o pensamento de ganhar. Você citou o nome do Klopp, eu vou mais além. Eu diria Zidane. Zinedine Zidane seria um bom nome para a seleção, mas no momento eu acho muito inviável que ele venha. Mas o Zidane já tá aguardando. Ele tá aguardando o lugar dele na França, que o técnico francês já falou que vai sair no meio do ano. O Deschamps já informou que vai acabar largando a seleção, vai deixar simplesmente 5, 6 times a seleção francesa pode montar, né, mais ou menos, com tanto jogador bom de bola na defesa, no ataque. Mas dentro da realidade, eu acredito que o próprio Abel Ferreira seria um bom nome. Só que é aquilo, ele vai bater de frente com o Edinaldo, vai bater de frente com o pessoal lá de cima e vai acabar convocando quem ele quer. Se o Abel Ferreira for para a seleção, ele vai convocar quem ele quiser. Ele não vai ficar na mão de nenhum agente, presidente ou qualquer coisa que está mandando na seleção no atual momento. Eu acho que, primeiramente, o novo técnico da seleção brasileira, o futuro técnico da seleção brasileira, tem que se identificar muito com o futebol brasileiro. O Jorge Jesus conhece muito bem, né? Foi técnico do Flamengo. O Abel hoje é o atual técnico do Palmeiras. Então conhece muito bem como funciona o futebol brasileiro, realmente de cara, de frente, né? É difícil apontar hoje um novo técnico da seleção brasileira, né? Mas eu acho que, primeiramente, para se chamar um técnico para a seleção brasileira, ele precisa se identificar muito com o futebol brasileiro, né? Precisa estar a par das questões do futebol, como estão os jogadores. Sei que a maioria dos nossos jogadores hoje na seleção brasileira são de fora, né? Mas até houve a pergunta ali do nosso 9 da seleção brasileira. Hoje eu daria, por exemplo, a 9 para o Yuri Alberto, né? Talvez meus colegas me discordem de mim, mas hoje eu acho que eu daria para o Yuri Alberto aí a camisa 9, porque o 10 a gente já meio que já tem, né? Neymar volta logo aí, então talvez para a seleção. Esse já tem que a gente chama no surf de white card, né? Já tem sua vaga garantida e sempre terá na seleção brasileira até o momento que ele realmente não queira mais, né? Mas eu acho que o 9 aí com o Yuri Alberto aí seria show de bola. O Rodrigo hoje, né? Bom jogador, deixa 10, se eu não me engano, né? Mas acho que no momento que o Neymar voltar, talvez aí retome a camiseta, né? Tão famosa essa numeração, mas acho que o 9 aí vale para o Yuri Alberto aí, tá de bom tamanho. O futebol brasileiro passa por uma fase que a gente tem um 10 que se preocupa mais em viajar e pular carnaval do que jogar futebol. A gente tem a contratação mais cara do futebol brasileiro, que até agora não entrou em campo, pelo Palmeiras. A gente tem aí outras situações e várias situações no futebol. A gente tem, por exemplo, Vinícius Júnior, jogador de Real Madrid, de clube, ou jogador de seleção. O próprio Rodrigo, que não joga tão bem como está na seleção, enfim. São várias situações. Dá uma passada aqui no chat. A Malu mandou aqui, não faz sentido, depois que fizeram ano passado, o Dorival não ter convocado Igor Jesus e Luiz Henrique. Eduardo Meirelles mandou aqui também, seleção sem Luiz Henrique não faz sentido e o técnico é o JJ mesmo. Então, tá aí a galera também dando opinião sobre esse assunto da seleção. Vamos passar para o próximo assunto agora. Agora eu quero ver, que o cara falou que ele vai dar aula aqui, viu, Alan? Diz ele que vai dar aula. Essa tal de Kings League, que o negócio tá uma febre. Eu confesso que não acompanhei ainda. Confesso que não estou acompanhando muito ainda. Estou começando a acompanhar agora. Mas tá dando o que falar essa Kings League aqui no Brasil, hein? E aí, senhor Kings League? Não disfarça não, pô. Eu? Não, Felipe. Eu? Foi mal. Então, a Kings League é a Liga do Piquet. Ele quis fazer charme, viu, Alan? Ele quis fazer charme. Que chega na reunião de pauta,
Chega na reunião de pauta, ele dá show lá de Kings League. Aqui ele fica, ai, será que sou eu? É charminha isso aí. É que eu já passei algumas informações e eu pensei que alguém ia assumir esse posto, né? Então vamos lá. A Kings League é a liga do Piqué, né? Para quem não conhece, o Piqué, ex-jogador da seleção espanhola, acabou criando essa liga para acabar modificando um pouco o futebol. A gente vê o futebol hoje, recentemente vimos jogos, por exemplo, do Corinthians, eu e o Márcio, que a bola rolou 45 minutos, entendeu? E a Kings League é simplesmente o futebol mais dinâmico, o futsal, no caso, né? E nela tem algumas regras diferenciadas do futsal, que seria, por exemplo, o wildcard, que seria um jogador que entra apenas para bater o pênalti, no caso do Zé Roberto, se eu não me engano, está na Fúria. O Isaac Xavier também está como wildcard, o Neymar também está como wildcard. E esse wildcard é acionado no momento do pênalti presidente, que ou o presidente do time vai acabar batendo o pênalti, ou esse wildcard bate. O jogo inicia com o famoso 1x1. A cada minuto que passa é acrescentado um jogador. Quando chega no minuto 5, já temos 7 jogadores disponíveis. São 2 tempos de 20, totalizando 40 minutos. Isso é um pouco mais sobre a regra, né? E já tivemos 2 rodadas. Uma, se eu não me engano, foi na sexta-feira e a outra foi ontem. Quem acabou disparando foi o time da Fúria, que conquistou 2 vitórias. Eu acabei me perdendo também, eu não lembro quem que ganhou outras 2. Se o chat puder me dar uma ajuda. Mas assim, quem gosta de um futebol dinâmico, vale a pena acompanhar. É um campeonato bacana, está em crescente. A gente pode ver simplesmente pelos jogadores que estão participando, né? Temos muitos jogadores, tipo influencer, no caso, né? Como, por exemplo, o Luca Neta. Particularmente, eu amo o futebol desse cara. Simplesmente junto ele e o Henry Japa, para mim, capim campeão. O Alan, acho que tinha falado, outro time que ganhou 2 partidas, Alan? Eu perguntei se é 10 times, que eu fiz uma colinha aqui. Eu vi que são 10 times no Campeonato Brasileiro da Kings League, né? Acho que eu tinha visto também que o Piquet que inventou esse esporte, ela é transmitida por stream, né? Eu também não conheço muito, cara, não conheço muito. Assim, o Rodrigão tá acompanhando, Rodrigo? Tô acompanhando. Eu confesso para vocês que eu não tenho realmente também acompanhado a Kings League, né? Mas agora o Felipe falando sobre esse assunto, o Alan também um pouquinho sobre essa questão da pesquisa aí. Confesso para vocês que eu fiquei muito interessado em saber sobre jogadores. O Felipe, desculpa, me citou agora um jogador aí, né? Que é um influencer, né? É bacana ver esse pessoal jogando bola, porque a gente só vê televisão, jogadores famosos, enfim, e de repente esses jogadores têm muito a agregar, né? Sim, O Neymar, sim. acho que o Neymar tem uma equipe, não tem? Eu vi comemorando com a equipe. O Neymar é o presidente da Fúria. A qualquer momento ele pode estar aparecendo lá para bater um pênalti, por exemplo. É esse campeonato, por exemplo, que o Nobru joga também? Não, o Nobru é presidente também de time. Tá. Eu vi a Ludmilla, uma estrela que entrou para bater um pênalti, tá correto? Achei uma doideira. Ludmilla, cantora, entrando lá de salto alto. Eu não entendi foi nada. Cada vez mais na Kings League que acontece. Ano passado mesmo, por exemplo, o Rames Rodrigues foi bater um pênalti e ele simplesmente perdeu. Acabou virando meme, virou piada. Muita gente acabou brincando, zoando ele mesmo. E é isso. Para quem gosta de futebol dinâmico, acompanha a Kings League. Vou passar um pouco mais sobre o formato. Ela vai ser em formato de liga. Após o formato de liga, o primeiro classificado já vai direto para a semifinal, enquanto do 2º ao 7º colocado eles passam por um playoff. No playoff, vão ser 3 jogos, né? 3 confrontos. E se eu não me engano, não quero passar uma informação errada, mas se eu não me engano, vai acabar existindo sorteio.
para ver quem pega quem nas semifinais. Entendeu? Assim, são jogos que no último jogo mesmo, na última rodada, perdão, tinha time perdendo por 3-1 e depois dos 38 minutos foi para decisão pro shootout. Isso aí. Bom, vamos passar de assunto agora, mudando para o próximo assunto. Vamos falar um pouquinho sobre as novas regras do futebol, que já está dando o que falar. Já teve reportagem da Globo.com. Eu até mandei lá no nosso grupo, né? No nosso grupo de lives. Por exemplo, a regra que vai dar mais confusão, com certeza, é a dos 8 segundos. É dos 8 segundos, com o goleiro com a bola na mão. Porque algumas coisas, para quem não acompanha o futebol paulista, por exemplo, as bolas em volta do campo. No Campeonato Paulista já teve isso e foi muito bom. Porque realmente acabou aquela palhaçada de sumiram as bolas, o Gandula segurou a bola. Então ali, cara, tem trocentas bolas em volta do campo, o cara não tá aqui, vai lá e pega outra e corre. Mas a principal que vai dar confusão é a dos 8 segundos. Nessa reportagem do GE, já nessa primeira semana, teve goleiro que segurou a bola durante 20 segundos e o árbitro não fez nada. Agora eu quero ver árbitro começar a tomar pau também. Porque, para quem não sabe, são 8 segundos. Para quem é mais antigo, eu sou antigo, tá? Já vou falando logo, eu tô com quase 50 anos. Antigamente, no futsal, tinha a regra dos 5 segundos. E a regra dos 5 segundos no futsal, automaticamente o juiz contava. 1, 2, 3, 4, 5. No futebol de campo não vai ser assim. Ele vai começar a contar depois dos 3 segundos. Então já vai ser aquela briga, que hora que deu os 3 segundos. Já começa por aí. E a segunda briga, a gente não pode ver. Cara, esse goleiro que ficou com a bola durante 20 segundos foi ridículo. Mas teve goleiro com bola na mão durante 10, durante 15, durante 12, durante vários segundos. E a arbitragem simplesmente não fez nada. Eu acho que a principal confusão vai ser essa dos 8 segundos. Por enquanto foi a primeira rodada. Então, nem os jogadores reclamaram muito, porque ainda não entrou muito na cabeça deles. Eu acho que na hora que entrar na cabeça de alguém, vai ter cara tomando cartão amarelo, querendo contar os segundos. Da mesma forma que foi quando teve o VAR, que o jogador começava a fazer sinal do VAR e tomava amarelo, vai ter jogador contando os 8 segundos agora. Mas 20 segundos com a bola na mão foi coisa ridícula aí para quem está acompanhando. E o que vocês quiserem falar sobre as novas regras aí, o que vocês acham das novas regras, o que vocês acham que vai mais pegar nessa situação aí? Uma pergunta, esse jogo aí, qual que foi? Que o goleiro ficou mais de 20 segundos? Eu não vi isso, não. Se eu não me engano, foi Palmeiras e Botafogo. O John ficou mais 20 segundos com a bola. Não foi. Não foi. Eu até mandei no nosso grupo. Hoje eu estou pelo celular, eu não consigo abrir aqui o Globoesporte.com. Mas se alguém quiser pesquisar no GE, tem uma reportagem sobre todos os erros de arbitragem sobre esses 8 segundos aí. Se alguém conseguir entrar, ou se o pessoal do chat conseguir ajudar a gente, é só entrar no ge.com, tem uma reportagem que eles fizeram aí, pode falar pra gente qual foi o goleiro. Se eu não me engano, foi o jogo do Juventude, mas também posso estar falando besteira aqui. Sabe o que é engraçado? É engraçado que Cruzeiro e Mirassol aqui no Mineirão, o Cássio, ele retardou a reposição de bola e tomou amarelo. Não entendi muito, porque normalmente a regra tem que ser marcada escanteio. Mas eu acho que o juiz, por estar no início dessa regra também do campeonato, eles vão se afrouxar um pouquinho para depois realmente colocar isso para valer. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre essas novas regras aí? O que acham? Eu queria só falar sobre essa questão da regra dos 8 segundos, e que agora no começo de campeonato, como o Alan falou, por exemplo, vão ter ajustes, né? Então, ao momento que os jogadores, o próprio time, a própria arbitragem for ajustando isso, alinhando isso dentro de campo, então talvez mais para frente a gente melhore. A minha pergunta é: e se um jogo, por exemplo, de ponto corrido, né, em decisão ou de ZR ou de campeão,
esse tipo de erro não pode acontecer, né? Se esse tipo de erro acontecer num jogo que é realmente uma decisão de posição de tabela, né? Alguém pode ir para Libertadores, Sul-Americana, zona de rebaixamento, e aí esses 8 segundos não forem realmente cumpridos, ou, como o Márcio citou, né? 22 segundos, né? E o juiz realmente não proveu realmente a penalização em relação a isso, né? Se o jogo depende de um resultado, de algum time, tanto para subir quanto para cair, e esses 8 segundos não forem cumpridos conforme a regra. Eu ainda vou com o Alan, talvez até o final do campeonato, né? Talvez até lá, décima, sei lá, nona rodada, lá, né? Indo para segundo turno, a gente consiga ajustar bem isso aí, é necessário. Mas eu acho que talvez o VAR pudesse dar uma ajuda em relação a isso ao juiz, né? Ó, juizão, né? Eu sei que o VAR é utilizado somente para situações drásticas dentro do futebol, né? Realmente que tem vínculo com o gol, né? Mas talvez acho que nesse comecinho até o VAR poderia dar uma ajuda aí para cumprimento desses 8 segundos e até para adaptação dos jogadores também, dos goleiros, né? Porque estavam acostumados com, acho que é 24 segundos, se não me engano, que era a posse de bola dos goleiros, né? Sim, mais Ô, ou Alan, menos isso. eu só rapidinho, Fê, já deixa você falar. Ô, Alan, eu só mutei um pouquinho o seu microfone, que estava dando um retorno pra gente aqui, tava dando um chiado. Qualquer coisa você abre o microfone na hora que você for falar aí, tá tranquilo? Vai lá, Fê. Sinceramente, eu acho que essa mudança foi muito de um dia para o outro. Eu não creio que a CBF teve um tempo hábil para poder aplicar um treinamento para os árbitros conseguirem colocar em prática essa regra dos 8 segundos, da reposição do goleiro. Por exemplo, o Cássio toma amarelo. Em momento algum eu cheguei a ver alguma matéria informando que o goleiro ia tomar amarelo, mas sim que ia ser reposição no escanteio. Repito, a CBF precisa reaver isso daí e a gente precisa ver também se a equipe de arbitragem foi treinada adequadamente para essa situação. Eu particularmente acho que não foi. Eu acho que foi tudo muito assim, vamos lá e... Por quê? Porque tem uma coisa, tá? Essas regras saíram da FIFA, ou saíram da International Board, né? No caso. A International Board lançou as regras, a FIFA falou que ia fazer a partir do meio do ano, porque o calendário europeu é meio do ano. Só que como o calendário brasileiro é diferente, aí começa aquela coisa, o brasileiro pode começar antes, então a gente vai fazer a regra antes, então não sei o quê. Mas com certeza não teve treinamento para ninguém. Isso está nítido e claro. Assim como essa regra do só o capitão falar com o árbitro, não vai pegar nunca. O que a gente viu de jogador chiando na cabeça de árbitro aí nesse final de semana, tá lotado. Essa regra só vai pegar em Copa do Mundo. Na própria final, Paulista. A final Paulista foi uma coisa de maluco. Uma coisa de maluco. Mas assim, são várias regras. Eu acho que é que vai pegar mais essa questão da posse de bola dos goleiros, que hora vai começar a contar, quando vai contar, enfim. Uma outra coisa aqui, esse tamanho do placar na TV agora também, né? Que é só na TV aberta. Que a gente achou que ia ser no geral, mas é só na TV aberta, tá? O Sport TV continua aquele placarzinho pequeno. E outra coisa, pra eu que sou velho, não adiantou porcaria nenhuma, porque quando tá o jogo eu sei. Eu queria que o tempo do jogo fosse maior e não o placar do jogo fosse maior. Eu acho que não adiantou, né? Foi coisa de maluco, né? Eu compartilho da ideia por exemplo, da Premier League. Independente de onde você assista o jogo, sempre vai ser aquele mesmo padrão do placar, né? E infelizmente aqui no Brasil não simplesmente é dado uma liberdade para cada canal que você for assistir, é um placar diferente. Na Amazon tem um, na Record tem outro, na Globo. Quando a gente finalmente padronizar, aí sim lá fora vão começar a tratar a gente como um futebol mais sério. É por isso que o futebol no Brasil hoje não é tão atrativo como deveria ser, por conta da falta de comprometimento. Se tudo fosse padronizado, certinho, bonitinho, com certeza seria muito mais atrativo. Mais gente gostaria de investir no futebol daqui e por aí vai. Inúmeras situações poderiam ser acrescidas no futebol brasileiro. Vai falar, Rodrigão?
Eu volto a falar essa questão de adaptação, né? O Felipe comentou sobre essa questão importante do treinamento, né? De os juízes poderem se adaptar em relação a esse tempo necessário para a adaptação ao futebol brasileiro dessas novas regras, né? Então, já que não foi dado esse tempo de um ano para o outro, as regras foram criadas, então eu acredito que agora a gente vai ter que aprender na marra mesmo. Vai ter que ser agora, dentro do Brasileirão, Série A, Série B, ou de repente nos próximos estaduais, cada um com seu estado, né? Cada futebol com seu estado. E, de qualquer forma, gostei muito das regras das 15 bolas, né? Achei muito interessante. O jogador agora que fica responsável por resgatar isso, né? Fico ainda em dúvida em questão dos 8 segundos. Teve até um comentário aqui em relação ao jogo do Palmeiras. E volto e retorno a falar. Se é um jogo de decisão, isso faz muita diferença. Alan? Então, cara, realmente eu acho que isso aí é com o tempo, tá? Infelizmente a gente tem muita pressa para ver o resultado, porque Brasil, né? Estão sempre atrasado aqui as coisas a funcionar. Na Copa vai ser um bom teste. E sobre essa reposição de bola no campo aí, as 15 bolas ao redor do campo, eu gostei também, achei bem bacana. E por enquanto eu não tenho muito a dizer, eu quero realmente ver primeiro para depois realmente falar mais sobre. É isso aí. Bom, se o Alan já tá sem saber o que dizer sobre as regras, imagina sobre isso aqui, Alan. O que você tem a me dizer sobre isso? Vamos lá. O duro golpe. Enfim, cara, todo mundo achou que ia entrar bem hoje, né? Um time titular, que até agora não tem um time titular. O Mister hoje entrou com um time todo avacalhado. Ninguém entendeu a escalação dele. Talvez seja para poupar para o Brasileirão domingo contra o Inter. Mas hoje o time entrou todo avacalhado. Sem base, na verdade. Não teve futebol na parte do Cruzeiro. E no último minuto pecou, né? Acabou tomando um gol do Santa Fé lá da Argentina. Mas, assim, foi um jogo muito baixo, no caso, de nível, né? Eu não gostei, tá? Nenhum dos dois times jogou nada. Mas a gente também entende que é início de projeto do Mister, do Léo Jardim, professor português. Acho que a gente vai se encaixar assim com o tempo, entendeu? E ano passado também foi a mesma coisa. O Cruzeiro começou mal, a Sul-Americana, foi se recuperando e chegou até a final. Acabou, né, não ganhando, por estar apagado no jogo também. Mas eu acho que o Cruzeiro falta algumas peças e até esses jogadores encaixar também com mais treinamentos e mais jogos aí. Mas enfim, hoje foi um jogo para esquecer, cara. Eu esperava mais, sinceramente. Eu não consegui acompanhar o jogo aí. O Felipe e o Rodrigo, não sei se acompanharam o jogo. Eu não consegui acompanhar, porque eu estava com esse problema de internet aqui, então. Não consegui. Bom, mas não se preocupa não, Alan. Tudo pode piorar. Lembre-se, você tem Cássio, você tem Fagner. Não se preocupa. Amanhã é seu dia, né? Calma, amanhã é seu dia. Olha o huracão aí. Tudo pode piorar. Mas vamos lá para o nosso último tema de hoje, falar um pouquinho agora quem tá bem, né? Vamos falar de quem tá bem, que é o surf brasileiro em alta. Já não é de hoje, né? Já não é de hoje que existe essa história do Brazilian Storm, né? Que é realmente os surfistas brasileiros fazendo sucesso pelo mundo e cada vez melhorando, cada vez com mais sucesso, cada vez com mais títulos. Tá realmente dá gosto de ver os brasileiros no surf, né, galera? Márcio. Realmente hoje a gente tem bons brasileiros, algo que nós não tínhamos há muitos anos, né? Nosso tricampeão mundial, Gabriel Medina, aí, né? Desde 2014, vem despontando, né? Com o primeiro campeonato mundial, né? E hoje a gente tem outros nomes aí acompanhando essa questão, que é o Ítalo Ferreira, Felipe Toledo, o Adriano de Souza, que foi campeão e já se aposentou, né? Hoje está correndo só alguns campeonatos estaduais ali em Santa Catarina, porque ele mora em Florianópolis, né? Mas foi campeão mundial também. Gosto muito do Felipe Toledo, do Gabriel Medina, do Ítalo, mas agora me surpreendeu muito a questão do Iago Dora, né? Tinha o pai como técnico há muito tempo, né? O Iago, que é um gurizão ainda, e o pai se abdicou agora de ser treinador dele, né? E mesmo assim ele foi campeão de peniche agora, a última etapa em Portugal, né?
e achei um cara memorável, um cara muito gente boa, um cara muito educado, focado naquilo que quer, realmente está buscando, foi muito bem em El Salvador hoje, nessa etapa de El Salvador, né, que não é uma etapa fácil, né, e as próximas etapas que ele vai ter que enfrentar agora praticamente são na Austrália, né, onda pesada, água gelada, tubarão, tudo isso que a gente vai encontrar, mas o Ítalo está aí em primeiro lugar, um cara que eu vou dizer que é um cara que realmente voa, né? Porque a gente vê vários aéreos do Ítalo aí, coisas impressionantes, memoráveis que ele faz, né? Ele e o Gabriel Medina são. E o Felipe Toledo também, muito bom, né? Naquilo que fazem realmente. Mas o Ítalo é o camiseta amarela do momento. E aí, Felipão? Nada a comentar, eu não acompanho tanto o surf assim. Mas vou passar a acompanhar mais. Bom, eu também, né, no caso, eu não acompanho muito, mas realmente os grandes nomes que eu acompanhava mais na época do Medina, quando estava ali no início, ele ganhando bastante. Tem ele, o Medina, o Ítalo, a Tatiana, o Felipe Toledo, o Caibelli, enfim. Eu vi que as etapas desse ano, não sei se é no Campeonato Surf Brasileiro, acho que é no Brasileiro sim, vai ter 200 surfistas, né, de todo o Brasil. Eu achei bem bacana isso, tá? E vou também passar a acompanhar mais também, que realmente faz tempo que eu não vejo surf. Então, normalmente eu acompanho mais quando tem o Medina, alguma final, algo do tipo, algo mais decisivo, mas tipo, acompanhar a temporada toda, não consigo acompanhar mesmo, eu não acabo acompanhando. Mas... Infelizmente aí o Gabriel Medina tá fora, né? Uma lesão no ombro aí em Maresias, né? Sim. Então ele tá fora. Ainda a WSL até abriu para ele voltar esse ano, de repente, dependendo da melhora dele, mas eu acredito que até o final do ano ele só vai voltar para 2026 mesmo. E uma notícia que saiu há pouco tempo aí foi a Tati Westweb, né? Também se abdicou do surf da World Surf League, né? Para tratar de uma saúde mental. Eu acho que isso tá como a Simone Biles, por exemplo, lá na ginástica americana, né? Também teve esse tipo de ocorrência, né? Eu acho que é válido para ela também tirar esse tempo, né? O John Florence, também outro surfista baiano aí muito famoso, também está tirando um tempo para tratar essa questão. Então, eu acho que a exposição também, né, demais desses atletas, né, acho que acaba eles tendo que tirar um tempinho também para a vida deles, né? Sim. Só uma pergunta. Qual isso foi aí. aquele surfista que foi quase atacado pelo tubarão? Isso faz alguns anos já nela. Foi o Mick Fanning, um australiano. Esse fato aconteceu em Jeffreys Bay, na África, né? Que a gente tem realmente uma força muito grande dos tubarões brancos, né? Uma região que realmente tem muita recorrência de ataque de tubarão, até pela questão da alimentação dos tubarões, né? E ele estava na água nesse dia, esperando a onda, enfim, e o tubarão veio realmente. A gente, acho que, como qualquer ser humano, a gente fica sem reação porque não está esperando por isso, né? E, claro, um surfista muito profissional, manteve a calma, foi resgatado pelos Jets, né? Graças a Deus. E é um surfista muito bom, já foi campeão mundial. Mick Fanning hoje aposentado. Uns anos depois, ele até perdeu a irmã, né, num acidente. E aí ele acabou se desfazendo do surf profissional para poder se dedicar mais à família. O Marcião aparente. Olha só. Peraí, só um momento. Quem sabe eu me junto a esse seleto grupo da Série A. Mira do Brasil. Que símbolo bonito, a coroa rei, Palestra Itália. Palmeiras é o falso Palestra, que é um verdadeiro. Olha aí, ó. De Minas, Cruzeirão. Só para responder também o Márcio também aí, tá? Que provocou depois no grupo aí. Que o Corinthians ganhou um brasileiro do Cruzeiro, nós ganhamos a Copa do Brasil em cima do Corinthians, em cima do Palmeiras, do Santos, ganhamos o brasileiro, o São Paulo, ganhamos a Copa do Brasil. Então, recado para você, Márcio. Ainda bem que bem na hora que você deu o recado, a minha internet fez igual o Cruzeiro. A minha internet cruzeirou.
Bom, ó, 1 hora de live, estamos chegando ao fim. Pergunta, Rodrigo, Adriano Gabiru ou Alex Mineiro? Eu vou de Alex Mineiro, né? Então tá bom, né? Então tá bom. Eu ia perguntar Fábio ou Cássio, mas não vou fazer isso com o Alan, não. Não tem cabimento. Não dá, né? Mas, ó, pergunta séria pro Alan. Séria, seríssima. Manda ver. Vilma Vinícius ou Diego Hipólito? Essa eu prefiro responder, galera. Eu não sabe nem do que eu falei, velho. Eu vou responder essa, Márcio. Eu acho que vai a Vilma, tá muito planta demais. Não tá dando mais para ela sustentar mais a casa. E é paredão e... eu não vejo Big Brother, pô. Vou falar o Eliezer. Você vê que aqui a gente fala assunto sério. Tá mais certo a Vilma... Ó, Felipe, o que é mais certo? A Vilma sair hoje ou o Cruzeiro cair de novo? Sinceramente, Corinthians cai de novo. Com Depay tudo. O Corinthians não cai mais. Quem zoou, zoou. Quem brincou, brincou. O Corinthians não cai mais. Eu acho que o mais provável hoje é... Pô, não dava de André Sanches não, rapaz, pelo amor de Deus. Não, o mais provável hoje é o Palmeiras ganhar Mundial. Primeiro de abril, rapaziada. Também. Você sabe que hoje... Não. Você sabe que dia é hoje? 1º de abril, dia da mentira. 1º de abril, né? 1º de abril. Foi. E esse dia foi instituído em 1951. Para quem não sabe, esse dia foi instituído em 1951, o dia da mentira. Aquele lado ali, bom. Pra lá. O pessoal lá do lado da Barra Funda inventou isso daí e até hoje bate na tecla porque tem time aqui em São Paulo que tem 2, tem time que tem 3 e eles gostam de inventar igual inventaram o brasileiro, tá? Digo mais. É isso aí. Bom, estamos chegando ao fim, 1h02 de live já. Passamos por vários assuntos, querendo agradecer a galera que esteve com a gente aqui hoje, que participou. Você que vai ver no YouTube depois também, dá uma curtida, responde a nossa enquete, compartilha com os amigos, não precisa ser ao vivo, pode ser depois, não tem problema não. Dá uma compartilhada aí. Sports for You, terça-feira que vem a gente vai estar de volta com muito mais assunto, muito mais conversa, com o nosso... tá vendo? Com o nosso Gabigol do Paraguai, aqui na nossa live. É isso aí. Tamo junto. Galera, valeu, muito obrigado a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Alan, brigadão. Felipe, obrigado. Rodrigo, valeu por tudo. Semana que vem a gente tá junto aí. Valeu. Tamo junto. E aí, galera?